negócio do MVP, Ah, né? Porque assim, a gente tem dois públicos, a gente tem vários tipos de público. A pessoa que é de TI, que de alguma forma a gente consegue ilustrar o que é um MVP em torno de exemplos de funcionalidades, o que a gente consegue, como aplicativos de banco, por exemplo, aplicativo do. e-commerce. Isso, exatamente. Isso dá para a gente poder ir falando e tudo mais. Mas aí, como que a gente pode também ilustrar o negócio do MVP de outros públicos, né? Pessoal de marketing, pessoal que não é de tecnologia da informação, por exemplo. Como que a gente pode mostrar mais prática, com uma prática diferente? Por exemplo, aquele negócio lá do carro, que a gente viu no livro. Como que ele é? Sim. Você tá gravando? Não, Não mesmo? não mesmo. Não, se você tiver, não tem problema. Tá bom. Você tá assim. Você não sabe mentir, tá bom? Vai, tô gravando, manda. Ó, tem o exemplo do carro, né? Por exemplo, tem coisas que a gente não consegue fazer um MVP, um protótipo. O produto, a gente tem que entregar ele por inteiro. É o exemplo do carro, quando ele está na linha de produção. Como que você vai entregar um MVP de um carro? Não Uhum. tem. Você tem que entregar ele pronto, porque se ele não estiver pronto, ele nem traz valor. Imagine você entregar um carro faltando um banco, faltando um farol. Não dá. O usuário não consegue utilizar. Então, o que eles fazem? Eles criam um carro perfeito, assim, tentam chegar na sua perfeição, naquele protótipo, olham, analisam. Tá ok? Tá funcional? Traz valor para o cliente? Ok. Então, o que a gente faz? Agora a gente vai colocar na linha de produção. Se tiver detalhes para acertar, a gente acerta. Se não, se tiver tudo ok, a gente coloca na linha de produção e começa a fabricar os carros, os modelos a partir desse que a gente já validou, que está funcional e ok para o cliente final. E outro exemplo que a gente pode ter agora para pessoas que não são de TI é trazer situações do dia a dia, né? Da rotina dela. Então a gente vai pensar assim, a gente pode pensar em um bolo. Eu quero um bolo de cenoura com cobertura, e só que eu quero ele de 3 andares. Show. Então, para eu poder testar a massa e a cobertura, para o meu primeiro MVP, eu posso fazer um cupcake pequeno. Então, Uhum. eu faço, mostro para o meu cliente ali na review, né? Ele valida. Não sei quantos sprints eu levo para fazer isso, mas pensa que no final daquele primeiro MVP, eu mostro para ele. Ele fala ok, tá tudo ok, então eu começo a ir para a próxima release. Qual que é a próxima release? Fazer um bolo com o primeiro andar? Faço, ele valida, posso ir para minha outra. Eu posso quebrar cada andar sendo um MVP. Então, no final de 3 MVPs, eu tenho o bolo com 3 andares. Esse pode ser um exemplo Sim, eu pensei de. nisso também como cupcake. Por exemplo, você quer testar a massa, faz um bolinho pequeno, você gasta pouca grana com isso, testa a cobertura, experimenta se ficou macio, e se ele ficou bom, na próxima sprint a gente já pode fazer a massa grande mesmo. E já Sim, pode usar a mesma cobertura. E de repente, até mesmo nessa sprint, pode, né, como é um bolo, pode entrar as outras duas massas. Né? Então aí ficaria aquele negócio da pirâmide que a gente conhece dos bolos dos noivos. ou a gente faz uma release com os 3 andares de massa, porque a massa já foi validada, e uma outra versão com a cobertura em cima dele. Aí é tudo de acordo com o PO, né? O PO que Sim. determina como que ele vai quebrar as releases, como ele acha que vai ser do usuário final vai ter mais valor, se um andar com a cobertura ou se 3 andares sem a cobertura. Eu, por exemplo, preferi um andar com a cobertura, porque a cobertura de chocolate para mim traz valor. Exatamente. Que é o cliente final. E aí, se o PO consegue fazer essa leitura de um cliente como você, por exemplo, um persona como você, ele vai ler isso e vai pedir para o time fazer exatamente nesse sentido.
nas priorizações de todos os itens do backlog, vai correr para isso daí e entrega. Sim. Agora é importante também a gente deixar bem claro o que é uma release, né? Qual é o pensamento de uma release? Uma versão que a gente vai colocar para o cliente já provar, para o cliente já experimentar. Já é algo muito mais robusto, com qualidade, com a qualidade esperada pelo cliente, como você falou agora. Né? Qual é a qualidade que eu estou esperando? Com cobertura de chocolate, porque senão bolo de cenoura sem cobertura de chocolate não é bolo de cenoura para mim. Não. E ainda se tiver um granulado em cima, fica melhor ainda, daquele toque final, sabe? Levando em consideração granulado de verdade, né? Porque aqueles granulados que estão fazendo agora só de açúcar, e aí eles só tingem de marronzinho. Não experimentei ainda, mas isso daí não traz valor para mim. Não traz. Tem que ser o granulado. Tem que ser o granulado de chocolate ou raspa de chocolate, eu gosto mais. Nunca comi com raspa de chocolate. Perfeição da natureza acontecendo aí. Então, você pode fazer para a gente experimentar. Pode deixar. Vou fazer por sprints. Vou fazer um cupcake pequenininho para você testar a massa. Aí eu vou fazer a cobertura, tudo bonitinho. Então, meu primeiro release para você, ou seja, minha primeira versão desse projeto, bolo de cenoura com 3 camadas e cobertura de chocolate, vai ser num cupcake. Aí eu vou te entregar para você provar. Se você gostar, aí a gente pode pegar e ampliar esse projeto. Então, numa segunda versão, ou seja, numa segunda release que eu vou te entregar, eu já posso te entregar o bolo preparado, por exemplo. E aí, gostei, vamos fazer em massa, né? Vamos fazer em grande escala. Aí eu vou me preparando, obviamente, para poder fazer outras versões e aumentar cada vez mais. Acho que é legal, né? A gente deixar isso daí claro. Sim. É bem bacana. Importante. Então, tem um exemplo do carro, tem o exemplo do site. Vamos dar um exemplo do e-commerce. Quero vender camisetas, adoro vender camisetas, né, no e-commerce. Um dia eu vou criar um site desse, um e-commerce de vender camisetas. Aí, quero vender camisetas, beleza, show. Então, o que eu vou ter? Uma vitrine, primeira coisa, né? Então, a gente vai de sprint a sprint entregando algo que eu consigo já perceber valor, como uma tela, que eu já consigo validar o layout dela, a cor dela, onde vai ficar dispostos todos os botões, onde vai ficar disposto todos as camisetas, né, como forma de vitrine. E aí a gente vai aumentando. Aí vai ter lá o botãozinho do comprar, que vai para o carrinho, que de alguma forma vai pedir para você fazer um pagamento. Mas ainda eu posso entregar como uma release essa vitrine, com essa, né, com todas as camisetas que o cliente vai poder escolher, com o botão de comprar, que vai para o carrinho, que vai conseguir efetuar, colocar o endereço, tudo bonitinho, mas ainda não tem opção de pagamento, a não ser boleto bancário, ou a não ser transferência bancária. Porque o que eu quero é vender. Depois eu posso, no segundo momento, numa segunda versão, eu posso acrescentar as formas de pagamentos diferentes, cartões de crédito, todos os eletrônicos, né, que tem hoje bastante, ou boleto bancário, já falei, não sei, cartão de crédito, enfim. Então, em cima disso, o primeiro MVP, né, ali, aquele primeiro release que eu colocaria no ar, já é exatamente essa ideia. Eu já colocaria a tela principal, a vitrine onde o cliente pode escolher a camiseta, ele vai lá, escolhe, compra, joga para outra página ali do carrinho de compra dele, ele vai escolher as camisetas, a quantidade que ele quer, tudo bonitinho, clicar em comprar, onde ele vai direcionar para um endereço, por exemplo, olha, faça transferência bancária por aqui. É o mundo ideal? Não, não é o mundo ideal, mas pelo menos eu estou vendendo. E nisso que ele faz a transferência. Meta, né? Ele faz a transferência, me avisa por e-mail que ele fez a transferência, me mandando o comprovante. E aí eu pego o endereço dele direitinho e já despacho a mercadoria. Ou seja, aquela meta que nós estávamos querendo fazer, que é o vender, que era o mais rápido possível, tá aí, tá feito. E depois, nas próximas releases, é o aperfeiçoamento disso, né? Cartão de crédito, com as bandeiras, talvez outro tipo de material, né? Sem ser camiseta, pode ser calça, short, sapatos. E aí aperfeiçoando, né?
Pode ser em uma release você entregar algumas funcionalidades ou em cada release uma funcionalidade. Aí vai de acordo com o que você decide, né? O que você acha que vai trazer valor para aquele momento. Perfeito. Pronto. Acho que a gente, de alguma forma, conseguiu ilustrar bastante o que é o MVP. Ou Sim. a release, que é uma versão com o pensamento de mínimo produto viável. Acho que deu. Deu? Deu. É nóis. Então, valeu. Obrigada por você estar aqui com a gente até o momento e até o próximo encontro. Um beijão.